Você já parou para pensar na facilidade que adquirimos nos últimos anos em acessar as novas tecnologias? Mas, mesmo sendo essencial na nossa rotina, será que o mundo digital é realmente acessível a todos? Em 2025, o IBGE divulgou que 20 milhões e meio de pessoas ainda não têm acesso à internet, e a população idosa ocupa mais da metade desse total. Olá, seja bem-vindo ao Reverso UFES, uma produção dos alunos de jornalismo da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu sou Yasmin Paraguaçu e hoje nós vamos falar sobre a exclusão digital dos idosos. E para falar sobre esse assunto, está aqui com a gente o convidado Breno Silva, que é facilitador do curso Smart Idosos, criado pelo Núcleo de Cidadania Digital do Espírito Santo, em parceria à UNAP, a Universidade Aberta à Pessoa Idosa da UFES. Muito obrigada pela sua presença, Breno. E bom, para começar, quais são os principais desafios que os idosos enfrentam para se inserir no mundo digital? Bom, primeiramente, muito obrigado, Yasmin e equipe do Reverso UFES, pela oportunidade de estar aqui falando desse tema que é tão importante. E bom, acho que o principal ponto que a gente tem que levantar quando a gente fala da população idosa e a tecnologia é a questão de que os adolescentes, os jovens e as crianças de hoje, elas já nascem envolvidas nesse contexto da tecnologia. Então, tudo que elas aprendem já é adaptado à tecnologia. Já a população mais idosa nasceu numa outra época, uma época onde as coisas eram analógicas e agora eles têm que se adaptar. Somado a isso, a gente pode acrescentar também que existem questões sociais envolvidas com o aprendizado, do idoso relacionado à tecnologia. Uma das questões é, por exemplo, alguns idosos que a gente deu aula, no interior do estado, eles não sabiam ler. Então, se o idoso não sabe ler, ele não tem a dificuldade de entender o que está escrito ali na tela do celular, ele não consegue aprender aquilo, né. E outra dificuldade também é a questão financeira, né. Alguns idosos não têm, a capacidade, às vezes, financeira de adquirir um produto, um celular que lhes permita usar os aplicativos que a gente usa hoje em dia. A gente estava dando aula esses dias numa comunidade do interior do estado, e a gente ouviu uma idosa falar, né, não com a gente, mas com outro idoso, a questão de que ela gostaria muito de poder ir para nossa aula e poder voltar assim que acabar a aula. Ela não tinha dinheiro para ir e voltar ao mesmo tempo, então ela ia de manhã cedo, chegava bem cedo na cidade, ela era do interior mesmo, e aí ela tinha que passar o dia na cidade, porque é quando tinha um transporte público para levar ela para sua residência, né. Então ela tinha que passar por tudo isso. Então esses são alguns dos empecilhos, das dificuldades que os idosos têm na questão da tecnologia. Bom, Breno, como você mesmo falou, o conhecimento digital é essencial para a gente conviver em sociedade hoje. E o IBGE divulgou, além disso tudo, que hoje 9 milhões de pessoas não utilizam a internet por não saber usar. Quais são os métodos, da área da tecnologia que podem ser aplicados para tornar o mundo digital mais acessível e mais inclusivo para os idosos? Então, Yasmin, essa é uma boa pergunta. Na área da computação, a gente tem um termo chamado UX, que é User Experience, que é a experiência do usuário quando ele chega no dispositivo. E acaba que muitas vezes os aplicativos, eles e até os softwares dos celulares, eles às vezes são pensados para jovens, para pessoas de meia idade ali, e eles não são tão intuitivos, né? A gente mesmo que trabalha com computação, que trabalha dando aula nos celulares, às vezes a gente pega os celulares de alguns idosos e a gente olha, a gente fica na dúvida de como é que a gente faz determinada coisa naquele celular, né? Então, eu acredito que para que o idoso ele seja mais incluído, precisa-se que tenha, softwares, sistemas operacionais, aplicativos que sejam mais fáceis de entender, mais intuitivos. Fontes maiores, esse tipo de coisa, são métodos que ajudam a facilitar o uso? Com certeza, mas não só fontes, né, convenções. Por exemplo, normalmente o botão verde é sempre o botão de confirmar, o botão vermelho é sempre o botão de cancelar ou negar, até a posição, né, o lado da direita às vezes é o confirmar, o da esquerda é o de negar, quase sempre é mais ou menos eles trocam, às vezes a gente se confunde também. Então, esses tipos de detalhes que colaboram para a experiência do usuário, para que o idoso ele tenha uma boa experiência quando ele use o dispositivo eletrônico. Entendi, seja mais fácil para ele aprender e continuar o uso, né. Perfeito. Entendi. E existem empresas ou projetos que pensam diretamente nessa inclusão desde o seu princípio? Então, existem sim, existem algumas iniciativas privadas, porém, esse é um mercado ainda pouco explorado. Existem algumas iniciativas que se propõem a trabalhar com educação digital focado no público idoso.
Então são empresas que estão surgindo, pra ensinar os idosos a mexer no celular, a mexer no computador, só que ainda são coisas muito incipientes, são coisas muito que estão começando ainda. Não temos muitas empresas grandes nessa área. E na iniciativa pública a gente tem, algumas instituições fazendo um ótimo serviço, como por exemplo, a UNAP, que é a Universidade Aberta à Pessoa Idosa, e que está inclusive em vários lugares do país, em várias universidades, que prestam serviço para a comunidade idosa, inclusive no letramento digital. Nós do Núcleo de Cidadania Digital também procuramos, fazer o máximo para democratizar, o acesso à tecnologia para a população idosa. Bom, além da falta de conhecimento, existem outros motivos menos conhecidos, menos falados, que levam esses idosos a, iniciarem esses cursos de letramento digital? Existe sim. E isso é muito interessante, Yasmin, porque, na nossa experiência, a gente descobriu que eles, às vezes, frequentam os nossos cursos, não só pela necessidade de aprender a mexer no smartphone, que é uma coisa nítida, mas também pela questão social. A gente sabe que muitos idosos hoje, os filhos cresceram, os netos cresceram, foram para longe, e eles às vezes estão em casa sozinhos, às vezes são viúvos, viúvas, e eles estão, assim, à deriva, né. Às vezes o filho, o neto, o sobrinho não tem paciência para ouvir o que ele quer falar, para estar dando atenção, né. Então quando ele vai para a sala de aula ali, ele tem aquela oportunidade de aquela interação com mais 10, 11, 12 idosos, pessoas que vão falar a mesma linguagem que ele, tem um professor que vai ser atencioso com ele, então ele se sente acolhido. Então não é raro às vezes que a gente vai fazer um encerramento de turma e os idosos choram. Às vezes a gente vai para cidades do interior e eles, o intervalo de aula que tem de férias, né, e eles ficam com saudade da gente. Uma vez eu, dando aula no interior, uma idosa chegou atrasada na aula, chorando. E ela chegou, chorando porque ela tinha naquele momento ali, um escape para a situação dela, para ela esquecer às vezes o problema de casa e ter um contato com outras pessoas ali. Então esses cursos também atuam eh, Questão social, né. na questão social de poder trazer mais contato para eles. Estudos mostram, né, que idosos que mantêm contato com amigos, família, têm mais longevidade, né. Perfeito, com certeza. Isso é uma coisa quase que central, né. Eles aprendem a mexer no celular, mas mais do que isso, eles saem de casa, conversam com outras pessoas e essa questão social é muito importante para o público idoso. Bom, e além de que forma, além de instituições e projetos, nós como sociedade podemos atuar nessa inclusão, digital dos idosos? Olha, isso é muito importante, porque muito do que a gente faz na aula pode ser feito também em outros lugares. Porque às vezes é só uma questão de você ter paciência com o idoso. Só que muitas vezes na correria do dia a dia a gente acaba não tendo tanta paciência assim, e a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba pegando o celular: "Ah, meu filho, me ajuda com determinada coisa". Aí a gente pega o celular e faz para o idoso. Só que quando a gente faz, a gente torna ele dependente de nós. Então toda vez que ele precisar, ele vai precisar pedir a gente. E isso é ruim, porque às vezes a gente não tem tempo, mas é ruim também para ele, porque ele está dependente. E uma das coisas que a gente trabalha no Núcleo de Cidadania Digital é justamente a independência da pessoa idosa. Ela precisa poder saber fazer o Pix ela mesma, ela precisa poder saber fazer determinada função no celular, determinada coisa, ela mesma. Então a gente sempre, prioriza o quê? Ó, eu vou te ensinar a fazer, mas eu vou dar o celular na sua mão, e eu vou te falar como é que faz e você vai fazer. Aí beleza, você se ensinou a primeira vez. Aí ela talvez não vá lembrar da segunda vez, eu vou explicar de novo, é paciência, entendeu? É empatia, eu me colocar no lugar do outro. Eu entender que se fosse eu do outro lado, e quando eu estou aprendendo uma coisa nova, eu também preciso que tenham paciência comigo. Então eu acredito que é essa questão, de ter empatia, de ter paciência, e de mostrar a ele como faz, não só fazer. Então esses seriam os métodos pedagógicos que funcionam melhor para a gente poder aplicar em casa. Com certeza, com certeza. Eu acredito que a paciência e visando sempre a autonomia do idoso. É importante lembrar que nós, estamos vulneráveis no mundo digital a perigos como golpes, fake news, cair em fake news e a hiperexposição. Então, como que a gente poderia equilibrar esse incentivo ao uso da tecnologia aos idosos, né, e também essa proteção contra os perigos? Olha, Yasmin, acredito que seja muito a questão da educação digital. Eh, e isso não é uma coisa exclusiva do público idoso, é uma coisa que todos nós temos essa dificuldade. A gente precisa ser ensinado, a gente não nasce sabendo que o golpe é golpe. O golpe pega muita gente, não só pessoas idosas. E então a gente no Núcleo Cidadania Digital, juntamente com a UNAP, a gente trabalha fazendo diversas palestras sobre segurança digital.
não só para o público idoso, mas também para o público jovem. Às vezes a gente cria a mesma senha para 15 sites diferentes, isso também não é seguro. Então não são só eles que estão vulneráveis, mas a gente também. E eu acredito que é questão de ensinar mesmo, falar: "Olha pai, olha mãe, olha vô, cuidado com os links duvidosos, cuidado com tal coisa". Isso parte muito da gente também que conseguiu adquirir esse conhecimento, repassar esse conhecimento, não só para os idosos, mas para todos os públicos. Existem coisas que nós mesmos, não percebemos que a gente pode passar para eles, que nós estamos suscetíveis a cair também, que a gente não dá atenção, falar assim: "Ah, esse link aqui, que você pode auxiliar a gente a entender isso?". Uhum. Eu acho que hoje em dia, nós temos muitos golpes aí, e acho que talvez os principais golpes é o golpe do, mudei de número, né. Às vezes um contato manda mensagem pra gente no WhatsApp, em outra rede social, falando: "Olha só, eu sou o fulano de tal, eu mudei de número, e aí que esse aqui é meu número novo, pode salvar". E aí, acaba que, ele vai lá, o celular salva o número dessa pessoa, mas na verdade é o golpista, né. E aí com o tempo ela vai te mandar mensagem: "Olha, eu preciso de um Pix pai, eu preciso de um Pix vô, você pode me mandar um dinheiro aí?". Porque e por você por acreditar, por ter salvo o contato com o do seu filho, do seu neto, do seu amigo, você acaba acreditando e caindo num golpe, né. Então acho que dos golpes esse seria o que mais chama atenção, assim, para todos os públicos. Bom, Breno, a conversa está muito boa, mas o nosso tempo está acabando. Eu gostaria de finalizar, com um ponto muito interessante, que foi o tema da redação do Enem de 2025 foi sobre as perspectivas sobre o envelhecimento da população brasileira. Eu gostaria que, baseado na sua experiência, você dissesse para a gente por que nós devemos olhar com mais atenção para a pauta dos idosos no mundo digital. Perfeito, Yasmin. A gente tem percebido que nas redações de concursos e do Enem tem sido abordado cada vez mais essa temática do envelhecimento. E nós temos que pensar o envelhecimento primeiramente num aspecto humano. O idoso, ele é uma pessoa como eu, e eu me colocar no lugar dele. Porque, Yasmin, a tecnologia, ela está avançando de forma muito rápida. E hoje nós somos a geração que vive esse mundo digital. Só que a tecnologia que a gente vive hoje, daqui 30, 40 anos vai ser obsoleta. E nós, daqui 30, 40 anos, vamos precisar dessa mesma ajuda que hoje a gente entrega para os idosos. Então eu acho que a empatia, eu me colocar no lugar dele, e entender que a ajuda que eu presto a ele é uma ajuda que eu vou receber também no futuro. E é algo que eu entrego, porque é algo que eu também vou precisar no futuro. Tá bom. Muito obrigada, Breno. Muito obrigada por ter aceitado o convite. O Reverso UFES fica por aqui. Até a próxima.